Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estou de volta aqui. Eu queria agradecer vocês, meninas que vieram aqui no meu canal, né? Pra me ajudar, né? Nessa luta que eu estou precisando, né? Também queria estar pedindo vocês que venham aqui para dar uma olhada nos meus vídeos. Tá um link aí, ó. Curte aí, se inscreve para isso ir mais longe. Além do que eu quero, entendeu? Porque, na verdade, igual eu comecei ontem, né, anteontem falando sobre a depressão, né, e as causas dela, a qual trouxe um problema muito grande para a minha vida, né. Então, eu quero estar dando continuidade, né. Todos os dias eu quero estar falando um pouco, né, uma vez por semana, estar falando um pouco sobre o que aconteceu na minha vida, o que fez com que eu caísse em depressão profunda, né. A princípio eu falei um pouco do meu filho, né. Falei sobre o meu filho, sobre a perda do meu filho, falei um pouquinho de cada coisa, né. Mas só meninas, que eu queria falar nesse meu canal agora, porque, na verdade, o meu objetivo era o seguinte, era abrir grupo, né, no Facebook privado e também no WhatsApp, né, mas só que, porém, não deu certo, porque muitas mães, às vezes, umas ficam com vergonha, outras têm medo de falar, outras não sei o que acontece, só sei que tem muitas mães que não quer falar, né? Que tem até vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar do meu passado, pelo contrário, eu me orgulho do meu passado. Eu tenho certeza que eu fiz o possível e o impossível com os meus filhos. Quem me conhece sabe quem sou eu, entendeu? Então, eu não vou ter vergonha de falar sobre tudo que aconteceu, tudo que me levou à depressão. Eu vou contar passo a passo a vocês sobre minha infância, como foi minha infância, como foi as minhas relações com o pai dos meus filhos, né? Não vou citar nome, né? Mas eu vou estar falando, que ele também faz parte, né, disso, infelizmente. Então, meninas, eu queria que vocês, por favor, quando for assistir meus vídeos, dá um link aí, ó, curte aí. Pode dar sua opinião, suas opiniões, o que vocês quiserem falar, entendeu? Pode me escrever aí, entendeu? Pode se inscrever no canal também, né? E eu quero melhorar, né? Porque pela primeira vez na minha vida eu faço isso, né? Eu nunca falei em público, pelo contrário, eu sempre tive dificuldade até mesmo de falar na escola, né, quando era para apresentar trabalho, né, eu tinha vergonha de falar, né, porque, às vezes, vocês me entendem, não sou mulher dessa idade, tem vergonha de falar em público, eu tinha vergonha sim, eu sou de uma família muito humilde mesmo, eu cresci, na verdade eu nasci, cresci na roça, né, eu só vim sair da roça mesmo, da roça de verdade, quando eu tinha meus 13 anos de idade, entendeu? Então, eu era totalmente analfabeta, entendeu? Não sabia ler, escrever nem nada, né? Quando eu vim para a cidade, que aí que foi começar eu aprender alguma coisa. Meus pais tiveram 12 filhos, né? Os quais eu cheguei a conviver com 11 deles, que uma morreu recém-nascida, né? Nem lembro dela, né? E hoje somos 9 filhos hoje, né? São 4 meninas são 5 meninas e 4 meninos. Eu sou a menina do meio, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha vida, todos os dias. Mas se porventura eu esquecer, eu vou voltar atrás tudo de novo, então, né? Meus pais, eu morava na roça, né, com meus pais, desde criança. Eu lembro quando
eu cheguei para essa casa, que era lá na fazenda, né? Meu pai saiu de uma fazenda para vir para outra, né? Meu pai, minha mãe também são todos totalmente analfabetos até hoje. E eu lembro até o dia que nós chegamos nessa casa na qual a gente morou por quase 13 anos, né? Caiu, né? Por quase 13 anos, desculpa, gente. E olha o que aconteceu. Eu lembro do dia que eu cheguei nessa casa, pela primeira vez. Eu tinha em torno de uns 2 aninhos, eu acho, para 3 anos. Eu arrastava ainda da Minas. Eu era uma criança muito doente, né? Não é só que mãe mais pai fala, não. Eu lembro também. Então, dei muito trabalho com meus pais. Eu fui andar, eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos quando eu fui começar a andar. E até meus 10 anos eu tinha muito problema nas minhas pernas, né? Eu sentia muitas dores nos ossos. E quando estava assim, na época do inverno, eu sentia tanta dor nas minhas pernas, que criava 2 ínguas aqui na minha virilha. E eu sentia muita dor mesmo, né? Aí fui crescendo, né? E quando eu completei meus 13 anos, meus pais, né? E lá a gente trabalhava na roça, na lavoura. A gente tinha medo até de gente, na verdade, né? Eu espero um dia poder conversar com alguma das minhas irmãs, né? Para elas estar falando isso para vocês. Que eu não tô mentindo, que é verdade mesmo. Existe isso, acho que até hoje existe isso, né? De a gente morar na roça, ficar isolado do mundo, né? Entendeu? Ainda mais pessoas que têm muitos filhos, igual meus pais tinham, e que não conhecia a cidade. Eu lembro de uma vez que, quando eu não sabia, tipo assim, eu sabia de Deus, minha mãe e meu pai falavam de Deus pra gente, né? E um dia teve uma época que um homem foi lá na nossa casa, eu acho que tinha por volta de uns 7 anos, né? Ele falou, eu lembro, eu nunca esqueço o nome dele, né? Ele foi lá falar com uma pai que ia construir uma igreja lá perto da casa dele e nos convidou para a gente estar indo nessa igreja, né? E eu nunca tinha ouvido falar de Deus assim, né? A não ser mãe mas pai ensinar a gente a rezar o Pai Nosso, falar sobre Deus, sobre Jesus, etc. Nunca, né? A gente não tinha acesso. Tipo assim, meu pai tinha rádio, mas aquele rádio que meu pai tinha era para ligar de madrugada, né? Pra gente ouvir as músicas, né? Aquelas músicas sertanejas, né? Fomos umas crianças criadas sem maldade, de nada, sabe? Totalmente índios mesmo, né? Na verdade, do mato, né? Meu pai é negro mesmo, e minha mãe é índia, né? Eu falei com vocês, pra vocês terem paciência, que vocês vão saber tudo a respeito da minha vida. Então, né, quando, na época da malária, eu lembro como se fosse hoje, né, tinha um senhor que chamava João da Malária, a gente chamava ele de João da Malária, que ele ia com aquela roupa toda assim, uma roupa meia bege, né, aquela bolsa amarela do lado, né, um negão, né, ia lá para tirar o sangue da gente, dar um cortezinho assim, né, botar uma talinha de vidro assim, né, furava o nosso dedo e cortava e botava aquele sangue e espalhava, né, para levar para fazer exame, não sei, só sei que eu e meu irmão morria de medo. A gente, na verdade, todos nós tínhamos medo de gente, dos padrinhos, eu tinha medo do meu padrinho, eu tinha um pavor do meu padrinho, mas não era que eles faziam mal pra gente, mas era porque a gente não tinha costume com gente, isso era normal, a não ser se fosse um parente, né, tipo uma irmã do meu pai, irmã da minha mãe, que a gente sabia que era parente, aí a gente se aproximava, né, mas se fossem pessoas estranhas, a gente corria pro mato, ficava no mato esperando aquela visita sair, né, e aquelas pessoas que, porventura, passassem ali naquela casa, próximo, né? De vez em quando passava gente ali, aqueles homens mal vestidos e tal. Eu e minhas irmãs a gente falava que era deportado, as pessoas deportadas, né? Não sei de onde tirava isso da cabeça. Então, fomos umas crianças criadas totalmente sem maldade nenhuma. E teve uma vez, minha mãe tinha um irmão, o nome dele é Sinaldo, no qual todos nós gostávamos muito, muito, muito dele. E quando foi uma vez, ele foi lá pela última vez na nossa casa, né? E carregou todos nós na bicicleta, fugiu a casa, né? Eu era apaixonada, disse que eu me pareço muito com ele, pelo meu tio.
Toda vez que ele ia lá em casa, ele levava a bicicleta. E ele tinha outros irmãos também, né? Que era o tio Reinaldo, tio Otacílio, né? Tem hoje, graças a Deus. Então, ele foi lá em casa e foi a última vez que eu vi meu tio. E depois de alguns dias, né? Eu tava com a minha avó ficava tirando isca do chão para pescar, né? Chegou a notícia que tinha matado meu tio, né? Eu fiquei apavorada, eu fiquei assim, tipo assim, eu nunca tinha ouvido na minha vida que humano matava humano, né? Então, aquilo ali pra mim foi um choque, já começou ali meu choque, né? Só que a gente era tão assim, não tinha permissão, como é hoje, de perguntar aos nossos pais, né? O que significa isso, o que significa... A gente não tinha essa autoridade, né, para fazer isso. A gente tinha que ouvir, ficar calado e tal. E eu chorava muito, né? Tipo assim, não deixava minha mãe ver que eu chorava, porque eu gostava muito do meu tio. Mas eu pensava assim, comigo, né, que meu pai colocava armadilha, né, para pegar os animais, matava pra gente comer, né? Mas por que um humano ia matar um outro humano? Eu não conseguia entender isso. E nunca tive coragem de perguntar para meus pais. Como a gente não tinha nenhum tipo de informação, TV e rádio, o rádio só se via, meu pai só ligava o rádio das 4 às 5 da manhã para a gente ouvir música sertaneja. Então, tinha bateria, lá não tinha energia, não tinha água encanada. Então, aquilo ali, tipo assim, pra mim, eu nunca tinha ouvido falar sobre matar alguém, né? E nossos pais, algum dia na vida, tocou nesse assunto pra gente, né? Então, eu ficava com aquilo ali na minha cabeça, assim, sabe? Aí, tudo bem. Quando nós vimos pra cidade, a gente ficava presa dentro de casa. Meus pais não deixavam a gente sair também pra rua, deixavam a gente dentro de casa, entendeu? E sempre foi assim, né? Não tinha nada de ficar na rua, não. Gente, desculpa, tá? Se eu não terminar hoje, eu vou dar continuidade, né? Mais pra frente. Então, minha mãe me pegou, né? Minha mãe batia na gente por qualquer coisa, batia na gente por qualquer coisa. Minha mãe me pegou e me colocou na casa aí a gente já estava na cidade, né? Todo assustado, né? Tudo. Mãe me pegou e me colocou na casa de uma pessoa para eu trabalhar em casa de família, né? E eu não sabia de nada, não sabia nem fazer nada direito, não sabia fazer nada mesmo. E, tipo assim, como se quisesse se livrar da gente, na verdade, né? As minhas 2 irmãs mais velhas já tinham fugido de casa, né? Com o marido. E eu era a única mais velha que estava dentro de casa ainda, né? Então, a mãe me colocou, né, na casa desse pessoal, né? Que eu não consigo lembrar o nome. Não, lembro sim, o nome da mulher é Ana, né? Na qual eu era muito humilhada lá, né? Muito humilhada. Ela tinha um filho e 2 sobrinhos que ela cuidava, né? Que a irmã dela morava em São Paulo. E os filhos dela me batiam muito, né? E eu revidava, né? Aí foi aí que eu conheci, né? O pai dos meus filhos. Né? Depois, nós fomos morar juntos, né? Eu sei que com 15 anos eu me tornei mãe. Né? Eu não gosto muito de falar sobre o assunto do pai e meu filho, não. Se eu contar pra vocês tudo direitinho, eu não gosto nem de contar, que foi uma vida terrível que eu vivi com ele. Não foi uma vida boa, sofri muito mesmo para meus filhos, entendeu? Então, eu prefiro saltar essa parte e só falar dos meus filhos. Tive Danilo com 15 anos, né? E por mais que não era uma vida boa, né, que a gente tinha, assim, no começo até que era legal, né? Mas tudo começou a piorar quando ele me deu o tapa pela primeira vez, né? E quando você permite que um homem te dê um tapa pela primeira vez, nunca mais você para de apanhar. É isso que eu queria falar, né? Então, não vou citar nome, né? Mas era isso que aconteceu. Eu, quando estava de resguardo, né? Eu tinha 15 anos. Quando estava de resguardo, né? De repouso, que eu tinha ganhado o neném com 15 dias, eu levei o primeiro tapa na cara. E eu não esqueço desse tapa, nunca mais. Mas agora eu não quero falar sobre isso. Mas eu não queria voltar para casa da minha mãe, né? Para não viver tudo aquilo novamente, né? E eu era muito nova também, não tinha como trabalhar, né? 15 anos, quem vai dar emprego para uma menina de 15 anos, né? E vivi mais um tempo com ele, com o pai dos meus filhos. Aí eu tive Daniel, né? Mas quando eu tive Daniel, ele deu mais ou menos uma melhorada, não sei, né? Mas aí ele já tinha arrumado outra pessoa e
seguiu a vida dele. Eu fiquei com o Danilo Vardanhol na Bahia, sem estrutura nenhuma, né, na verdade. Na época até que ele ajudava assim, né, pagar o aluguel, né, e eu fazia o que eu podia, tipo assim, mas nada deu certo. E foi quando uma irmã minha daqui, que morava aqui no Espírito Santo na época, foi lá, viu a minha situação e falou para eu vir para o Espírito Santo, que aqui ela ia me ajudar, né, de alguma forma ela ia me ajudar, que ela tinha uma casa, né, que estava desocupada e que ela ia olhar meus filhos, né, para eu trabalhar, para eu trabalhar. E ela, né, ela tinha a casa dela, outra casa morava com o marido dela, né, e a casa dela estava desocupada, né, então ela fazia questão de deixar aquela casa para eu ficar, né, tomando conta, né, e tal, e com os meus filhos. E na época o pai dos meus filhos, né, mandava R$ 120 para mim por mês. Naquela época até que era dinheiro, né, ele ficou durante dois anos mandando dinheiro para mim, né, 2 anos, eu não vou mentir, né, mandando dinheiro, né, e tal. Quando foi uma época, ele falou comigo assim que infelizmente não dava mais para ele me ajudar, né, a cuidar dos meninos, porque as coisas para ele estavam feias, tal. Então, que ele não ia poder mais me ajudar. E como eu trabalhava, essa época ainda eu trabalhava de faxina, né? Então eu peguei, o que eu fiz, né? Eu falei, então tudo bem, eu vou mandar meus filhos para ficar com você um tempo, tá? Uns 6 meses, que eu tô pagando meu barraco, eu tava realmente pagando minha casinha, né? Trabalhando em faxina. Eu dei tudo dentro de casa, dei televisão, antena parabólica, né? Porque tinha antena parabólica, né? Dei tudo pra ele, para a pessoa, né, que queria vender a casa, e eu dividi o restante, né. Ah, tá, voltando atrás, né. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, que Danilo estava com 6 anos e Daniel estava com 2 aninhos, Danilo ia para a escola, Daniel ficava sozinho em casa, né. E eu fazia crochê, né, para vender, né, para dar uma rendinha a mais pra gente, né. Fazia saia de crochê, fazia roupinha de criança e tal, né. E quando eu arrumei trabalho, faxina, né, para fazer, né, eu cheguei na escola e conversei com a diretora, né? Com a diretora, com os professores, e falei assim, olha só, eu tenho 2 filhos, eu preciso trabalhar, não tenho condições mais de manter meus filhos assim, eu preciso trabalhar de qualquer jeito, né? Então, eu queria que vocês me dessem um apoio, né? Aí a direção da escola abraçaram os meus filhos, né? Tanto o Danilo quanto o Daniel. Então, o Danilo ia para a escola de manhã cedo com o Daniel, né? Levava o Daniel de manhã cedo, né? Com ele, estudava. Lá, eles almoçavam, né? Fazia o lanche, almoçava e vinha para casa, né? E eu chegava em casa só de noite. Você tá entendendo? Vocês sabem o que significa isso? Deixar uma criança de 6 anos tomar conta de um de 2, era Deus que olhava pelos meus filhos, que eu não tinha condição de pagar ninguém para olhar os meus filhos, né? E ele fez isso sempre, Danilo, né? Danilo já fez coisas, gente, que Danilo já fez, olha só. Aí Danilo foi crescendo, tá? Foi crescendo, né? E quando o pai dele levou eles para lá, Daniel ia fazer 6 anos, né? Que eu levei para lá em janeiro mesmo, 6 anos, né? E Danilo tava o quê? Danilo tava com 10, assim, uns 10 anos, né? Que a diferença um do outro é 4 anos, né? Mas antes disso, volta atrás de novo, antes disso, né, de eu levar ele para casa do pai deles, Danilo, o que Danilo fazia? Danilo, nessa idade. Danilo arrumou uma padaria lá no Bloco C. Ele pegava pão, ele levantava 4 horas da manhã, né, pagava o dinheirinho dele, né. Meu filho foi um menino muito bom, me ajudou muito na vida. Por isso que eu tenho coisas boas para falar do meu filho. Ele levantava 4 horas da manhã, pegava o pão, né, com a bicicleta, lá no Bloco C, e levava para o Bloco B, na padaria lá, na qual não fazia pães, né? E era assim, todo dia, ele entrava de madrugada, de domingo a domingo, não tinha dia de descanso, daí ele fazia isso. Quando ele não estava fazendo isso, eu acho que o homem acho que não queria mais, sei lá, não sei o que aconteceu, o que ele fazia? Ele pegava, e eu trabalhando, às vezes trabalhando, o que ele fazia no sábado? Pegava carrinho de mão emprestado para fazer frete na feira, assim. Eu lembro uma vez, Danilo chegando em casa, né, no sábado, eu cheguei meio-dia em casa, e Danilo chegou com 5 quilos de arroz,
né? E um dia ali na mão, falei, mãe, olha só, mãe, olha só, olha só. Esse mês não precisa comprar arroz não, tá? Que eu comprei com o dinheiro que eu fiz frete, entendeu? Danilo já vendeu peixe na rua, né? Porque tinha um senhor lá que vendia peixe e ele não sabia ler nem escrever, o senhor era analfabeto, né? E Danilo, o que Danilo fazia? Danilo ia com ele, né? Para vender peixe junto pra... Tipo assim, o homem comprava, vendia fiado, Danilo escrevia, né? E tal, né? Pra ele receber depois tal e tal, tinha que notar, né? Então ficou assim, né? Danilo também trabalhou dando banho de cachorro, né? Com a ex-patroa minha, ele ia lá no Jacaraípe, dava banho, os cachorros voltavam, era assim, Danilo. Mas eu não quero dizer que meu filho foi santo, mas meu filho também chegou. É tipo assim, Danilo era um menino bom, muito vai quebrar o telefone toda hora. Danilo era um menino bom, um menino muito bem mandado mesmo. Danilo não é... Nunca foi um menino tipo assim, se Danilo tivesse deitado, se eu falasse assim, Danilo, vai me comprar um refrigerante pra mim, ele levantava na hora e ia lá comprar. Ele não tinha disso não, ele não tinha disso que ele, tipo assim, não vou fazer, ele fazia tudo. Então ele era um menino muito mal influenciado, por exemplo, né? Por ele ser bem mandado, então ele se deixou influenciar, né? Aí o que aconteceu? Quando ele estava com 10 anos, né? Eu falei, aí, quando o pai dele falou e tal, aí eu peguei e mandei Danilo pra Bahia, que eu não tinha condições mais de manter meus filhos, né? Eu mandei Danilo pra Bahia, né? Pra ficar com o pai dele, Daniel pra ficar com o pai dele. Com 6 meses que ele estava lá, o pai de meus filhos mandou meus filhos de volta, mandou Danilo de volta com a mulher, né? Com a madrasta, e falou assim que não queria Danilo lá, que Danilo dava trabalho, que Danilo sempre foi danadinho mesmo, tá? E só queria Daniel. E que eu fizesse um favor. Foi esse o recado que eu recebi. Que eu fizesse um favor de esquecer Daniel, que ele ia cuidar de Daniel, né? E eu ia cuidar de Danilo. Aí eu falei, não, meu filho vai ser criado junto comigo. Eu tinha falado com ele, levei lá, assim, olha só, eu estou trazendo meus filhos aqui, mas assim que eu terminar de pagar minha casa, eu venho aqui buscar meus filhos de volta. Esse foi o nosso combinado. Mas ele falhou comigo. Ele foi muito cruel comigo, além do abandono, né? Depois queria roubar meu filho de mim. Aí teve um dia, né? Até na época da política, Daniel já estava com 6 anos. Eu trabalhava com uma pessoa muito gente boa, que hoje ela não está mais aqui entre a gente, mas ela foi muito amiga minha, era uma patroa e uma grande amiga. Eu estava trabalhando para ela. Eu falei, Cecília, eu vou lá buscar meu filho lá na Bahia. Ela, você tá doida, Zinha? Eu falei assim, vou sim. Ela assim, mas ele não vai deixar não. Você trazer não? Assim, vai, vou trazer. Cheguei lá na boa, né, pra conversar com ele na Bahia. Falei assim, olha só, eu vim aqui buscar meu filho, que meus filhos, eu não quero criar meus filhos longe um do outro, meus filhos para ser criados juntos, entendeu? E eu falei com você que eu ia buscar eles, depois que eu terminasse de pagar a casa, mas o que você fez? Você ficou com o Danilo 6 meses aqui e mandou ele embora. Por quê? Aí ele falou que Danilo dava trabalho, e realmente Danilo era danadinho, Danilo era muito danado, sabe? Mas era um menino muito bom. Danilo não era um menino do mal. Aí, tudo bem. Aí ele falou assim, eu vim aqui buscar Daniel. Aí ele falou assim, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Eu não vou deixar você levar Daniel embora. Eu falei, tudo bem. Eu fiquei doida quando ele falou isso comigo, né? Falei, tudo bem. Eu não ia brigar com ele. A certidão do menino estava com ele, eu não podia sair da certidão do menino. O que eu fiz? Ela falou, tudo bem, mas pelo menos ir passear com meu filho, eu posso, não posso ir ali na casa do seu pai com meu filho? Ele falou assim, pode. E quando eu cheguei lá, eu tinha comprado uma calça para Daniel, e Daniel estava vestido nessa calça que eu tinha comprado para ele quando ele foi para lá, né? E a calça dele estava bem assim, bem quase meio da canela grande, né? Eu fiquei com tanta pena do meu filho. Aí eu fui lá na casa do avô de Daniel, né, dos meninos, né, e falei bem, e Danilo tinha ficado aqui na casa da minha irmã. Aí eu fui lá na casa dele, né, e falei bem assim, né, Danilo estava com 10 anos ainda, Danilo ficou lá 6 meses só, vindo para Daniel. Aí eu falei bem assim, aí eu peguei na mãe Daniel quando Daniel me abraçou, realmente Daniel estava assim, bonitinho, gordinho e tal, né. Aí eu falei bem assim com ele assim, né, meu filho, você quer ir embora comigo? Você tá para fugir comigo? Aí ele falou assim, se vai deixar, mãe. Eu falei assim, não, você tá pra fugir comigo? Fugir mesmo, a gente ir embora? Você ir embora comigo? Você vai... Topo!
Oh, meu Deus, não deu outra, meu filho. Peguei meu filho, coloquei no táxi, poquei pra ir tirar Maraju, pra casa da minha mãe, fiquei lá. Aí eu fiz, agora pra onde que eu vou levar meu filho, né? Eu sei que eu gastei de táxi na época, eu sei que era muito dinheiro que eu gastei na época. Eu lembro como se fosse hoje, de tabela para Itamaraju, estava R$ 14, se eu não me engano. Eu paguei R$ 75 de táxi. E de Itamaraju para Teixeira, estava em torno de uns 20 talvez. Eu paguei 80 para Teixeira, mas para Teixeira, fiquei em Teixeira, porque em Teixeira ele não tinha como ele me encontrar, né, e pegar meu filho de volta, que ele teve na casa da minha mãe tentando pegar meu filho de volta, né. Aí eu trouxe o Daniel e continuamos nossas vidas, voltei para aqui, para Vitória, né, minha patroa ficou, dizia, você é doida? Eu falei assim, sou, meus filhos é para ser criados juntos. Gente, eu vou parar por aqui, depois vou dar continuidade, tá bom? Eu espero que vocês curtem aí, curte, né, compartilha se quiser, um pouquinho da minha história. E, por favor, se inscreve aí. Acabou que tem muitas mais coisas, tá? Pra vocês, pra eu estar dividindo com vocês. Até breve.